Sabe, no ano em que eu nasci, 6.000 línguas eram faladas na Terra. Uma língua não é apenas um corpo gramatical e um grupo de palavras. A língua é um reflexo da cultura, um vislumbre do espírito humano. E das 6.000 línguas faladas na Terra, metade não é ensinada às crianças. Com isso, a menos que as coisas mudem, elas estão mortas. Isso significa que em apenas uma geração poderemos perder metade do legado intelectual, social e espiritual da humanidade. Isso não precisa acontecer. Essas culturas não são tentativas fracassadas de serem modernas. São respostas singulares à questão fundamental. O que significa ser humano e estar vivo? Já estive no Peru muitas vezes, mas esta é uma aventura totalmente nova. Uma jornada ao espírito. Uma peregrinação ao Sagrado Espírito dos Andes, nos confins da Terra. Nos confins da Terra. Ruínas do Império Inca. Estamos em maio, época de colheitas. Sim, coca faz muito bem, dá força. Serve também para aliviar. Amigos e vizinhos tomam sopa de batata no café da manhã e se preparam para ajudar Dom Jerônimo a colher sua plantação de cevada. Isso também é motivo de alegria. Eles são habitantes dos Andes e ainda vivem na terra de seus ancestrais incas. E vamos vivendo. Vão. Estamos conseguindo. A cada passo, eles caminham por uma terra que consideram sagrada. Para eles, a terra tem vida e as montanhas são seres místicos. Toda a economia dos Andes tem por base a troca de trabalhos. Relações recíprocas e obrigações não discutidas, mas nunca esquecidas. O escambo ritual também define a relação entre as pessoas e a terra. Pachamama, a Mãe Terra, cuidará deles desde que seja tratada com a devida atenção e reverência. Tratamos de maneira casual a ideia de que a Terra é viva. Isso já faz parte do léxico do que eu chamo de etnografia hippie, mas no caso dos Andes, eles realmente acreditavam que a Terra estava viva, ressoante, reagindo de milhares de formas à imaginação humana. De fato, a Terra em si somente existia porque era filtrada através da imaginação humana. A plantação de Dom Jerônimo fica em terraços a 3.500 metros de altitude. Estamos em um dos locais de origem da agricultura, um dos grandes centros de domesticação de plantas no planeta. Esta terra nos deu o tomate e a batata e inúmeros outros produtos vitais. O povo dos Andes acredita que a fertilidade dos campos e o sucesso das colheitas depende diretamente de seu relacionamento com as montanhas sagradas. Cada comunidade tem uma deidade protetora específica, uma montanha conhecida como Apu. Apu é um ser ancestral. É a montanha que controla seu destino imediato, a montanha que se ergue sobre toda a comunidade e cada uma delas tem seu Apu específico.
Não é o tamanho do apu que importa, é o seu posicionamento na geografia sagrada. Antônio, obrigado. Dom Jerônimo, obrigado. Obrigado, amigo. É preciso fazer oferendas ao apu. O apu, por sua vez, deve lhe dar o que for preciso. Assim, ao satisfazer o espírito do modo recíproco andino, o espírito virá para casa beneficiar você. Eu e você fomos criados para acreditar que as montanhas são apenas massas inertes de rochas, prontas para serem escavadas. As crianças de Chinchero sabem que eles são os espíritos apu que vão conduzir seus destinos. Aquela montanha é só uma pilha de minerais ou é uma entidade espiritual? A resposta que a sociedade dá a essa pergunta define o modo como ela trata a Terra. Após ajudar meus amigos na colheita em sinal de respeito, quero fazer minha própria oferenda ao apu de Chinchero. Vim ao mercado central de Cusco com meu colega Johann Reinhardt comprar os ingredientes mágicos corretos. Olá, senhora. Senhorita? Vim procurar algumas coisas. O livro de San Cipriano, já viu isto aqui? Isso tem a ver com bruxaria. As pessoas usam isto para criar feitiços e tudo mais. É importante, sobretudo quando fazem essas coisas, até mesmo sacrifícios humanos. Ela diz que é um feto de porco. Isso é um embrião de vicunha, é bem raro. Custa 100 soles. 100 soles. Uns $30. Um pouco mais que $30. Esses são os ingredientes de um despacho, um pacote repleto de ervas e objetos simbólicos reunidos em forma de oferenda. Os fetos secos representam os espíritos de animais não nascidos e, ao torná-los parte de uma oferenda, estou pedindo à montanha para continuar o ciclo de vida. Todos se aprontam para a peregrinação anual aos Andes, onde serão feitos sacrifícios e orações às montanhas. A chegada dos espanhóis no início do século XVI provocou um enorme desastre. No entanto, desse terrível encontro surgiu uma cultura pan-andina inspirada tanto no cristianismo como nos antigos conceitos locais. A crença na geografia sagrada, as relações com a terra, anteriores aos Incas, eram tão fortes que sobreviveram até mesmo à conquista espanhola. Os espanhóis fizeram todo o possível para acabar com o espírito dos Andes, destruindo todos os ícones e templos religiosos. Mas cada vez que os espanhóis fincavam uma cruz ou erguiam uma igreja no local de um templo demolido, eles simplesmente afirmavam aos olhos da população a santidade do local. Chinchero é um segundo lar para mim. Morei aqui em 1981, quando vim com uma equipe de botânicos estudar as plantas do vale. Agora tenho compadres aqui e afilhados. Minha comadre... Pessoalmente, quando volto ao Chinchero, adoro o fato de que, quando ando pela comunidade, me sinto envolvido por ela. Virtualmente, todo encontro com o povo de Chinchero envolve a troca de folhas de coca, a planta mais sagrada dos Andes. A coca, naturalmente, dá origem à cocaína, mas se for consumida em sua forma natural em folhas, é um leve estimulante altamente nutritivo. Adoro mascar folhas de coca. Não imagino viver nos Andes sem isso.
Mas comparar coca à cocaína seria como comparar a polpa saborosa de um pêssego ao veneno encontrado no caroço. A primeira oferenda de coca sempre vai para o Apu. Há uma grande animação na cidade, é época de colheitas, de grandes celebrações anuais e de peregrinações às montanhas sagradas. Mas antes de partir de Chinchero, preciso montar um despacho com os ingredientes que comprei em Cusco e levá-lo para um curandeiro abençoar. Para isso, recorro a um velho amigo, Dom Lorenzo, grande especialista em rituais. Alguns dizem que Dom Lorenzo ganhou seu poder ao ser atingido por um raio. Em nome do Pai, Espírito Santo, Os ingredientes incluíam um pequeno crucifixo fincado na gordura de uma lhama, conchas trazidas do mar e sementes e penas trazidas da selva. O ingrediente fundamental é sempre a coca. É um momento ritual muito específico em que pegamos 3 folhas perfeitas, fazemos uma cruzeta e saudamos os apus. A ideia é soprar a energia do divino para o apu, porque assim como a água se torna nuvem, que por sua vez traz a chuva que dá vida ao campo, do mesmo modo a energia da folha volta ao sagrado apu. Em seguida, numa ordem muito específica, você põe suas oferendas, as oferendas simbólicas em cima das folhas. Por fim, através dessa metodologia específica, cria-se um pacote que é levado discretamente a uma fogueira e queimado. Así estoy trabajando. Estados Unidos, Lima, Arequipa. Dessa forma, a essência do despacho vai para o céu, mas o mais importante é que assim que ele é queimado, todos devem sair do lugar, porque ele se torna um espaço sagrado. A fumaça subirá até o topo das montanhas. É para lá que os peregrinos irão, um lugar alto e frio, na presença dos mais poderosos apus. E eu irei com eles. As peregrinações têm sido um componente central da vida nos Andes desde tempos imemoriais. Sabemos que sacerdotes incas subiam aos cumes das montanhas, algumas de até 6.500 metros de altura, para fazer sacrifícios. Após a conquista espanhola, essas peregrinações continuaram. Nilda Calanalpa e sua família me ensinaram muito do que sei sobre Chinchero. Ela me contou várias vezes sobre o Kuoiloriti,
o Festival da Neve Estelar, que ocorre todos os anos nos Andes e será realizado daqui a 2 dias. Eu sempre quis ir e agora temos a chance de irmos juntos. Quilorite. Você sabe, Quilor é uma estrela, a estrela d'alva. Rite é a neve, é a peregrinação para o frio. Quilorite é uma peregrinação realmente pan-andina. Assim como as pessoas em Chinchero estão vestindo seus trajes do ritual, que em alguns casos estão preparando há um ano, pessoas de outras comunidades pelas montanhas também estão. Quantos grupos sairão de Chinchero na peregrinação? Dizem que mais de 70. 70 grupos. E quantas pessoas por grupo, mais ou menos? Umas 50, 60. De 50 a 60 por Sim. grupo. Então, 70 vezes 50... Obrigado. E esta é a única peregrinação. Então, É tudo muito misturado, as religiões católica e inca. e todos dizem que é uma fusão do catolicismo com as antigas crenças andinas tradicionais. Mas você, como uma criança nascida nos Andes, como vê as várias influências se juntarem? O que é andino? O que é católico? Não gostamos de falar disso e não gostamos de separar crenças porque elas estão muito bem fundidas. Mas as pessoas estão cientes de que havia esses dois mundos que se fundiram? Ou é apenas um assunto de antropólogos? Ou para os habitantes dos Andes é apenas um único impulso religioso? Para nós, é um único impulso. Quando você começa a separar o que é católico do que é só dor de cabeça. E parece que perdemos nossa identidade. Como podemos? Não há como dividir esses dois mundos. Apenas dificultaríamos nossas vidas e não nos encaixaríamos em nenhum dos dois. E os dois juntos constituem o que você é? Sim. Então todos, no dia anterior ao Quilorite, vestem seus trajes, participam de uma procissão até a igreja, fazem um tipo de celebração, descem novamente e se preparam para partir. Eles partem esta noite? Sim, partem esta noite. Ninguém dormirá ou descansará nos próximos 3 dias. Mas a abnegação é importante no lugar em que as pessoas sentem que precisam conquistar suas bênçãos na presença das montanhas. O incrível, Johan, ao se caminhar por essas montanhas e trilhas, é que você tem a extraordinária percepção de como a rede de estradas, trilhas e pontes interligava todo o império. Como antropólogo cultural e arqueólogo em grandes altitudes, Johan Reinhardt dedicou muito de sua carreira à compreensão dos conceitos andinos de geografia sagrada. Em busca de sítios incas, ele já escalou mais de 100 picos nos Andes. Eles tinham que construir e como conseguir as pedras. Alguém tinha que entregar para quem as assentava. Tem esta parte que usa a estrutura normal das pedras deste lado aqui. Um dos problemas para se entender os incas é que eles não têm documentos históricos, não desenvolveram nenhuma escrita, então precisamos nos valer da arqueologia ou de referências históricas. Bem, o interessante aqui é que, em comparação com outros sítios, aqui há uma série de referências. A primeira vez em que estive aqui, fiquei espantado ao ver como os incas conseguiram não apenas povoar a região, mas atingir o ápice destes grandes picos. Eles chegaram às alturas que as pessoas só chegariam novamente 400 anos depois. E é quando praticavam sacrifícios humanos um dos motivos para que subissem tão alto? A ideia de que estão tão alto, o espírito da pessoa sacrificada iria diretamente para o céu?
Não existe relato sobre este tipo de crença e, francamente, duvido que pensassem exatamente dessa forma. Acho que os próprios picos em si já eram sagrados antes mesmo que alguém chegasse lá. Então o sacrifício era para o próprio Apu específico. Eles também faziam uma espécie de invocação ao Sol e a outras deidades do Império Inca, mas o motivo de estarem naquele determinado pico eu acho que era o pico em si. Bem, Johan é um dos meus melhores amigos. Ele também é o padrinho da minha filha caçula e também o maior arqueólogo que trabalha em grandes altitudes em toda a história. Ele iniciou uma exploração sistemática, escalando mais de 200 picos de 5.000 metros ou mais, à procura de sacrifícios incas. E só fez descobertas extraordinárias. Foi um marco histórico, porque você pode imaginar o que é tentar fazer escavações arqueológicas a 6.000 metros de altitude. Os ventos estão soprando a mais de 110 km por hora ou mais. Mas se voltarmos um passo e perguntarmos por que a montanha é importante, pensamos nessa paisagem. Terremotos. Mais provavelmente criaram recentemente a principal cadeia de montanhas da Terra, e incrivelmente dinâmica, com tempestades ocorrendo no verão e no inverno. Por exemplo, em 1983, caiu uma tempestade de granizo de 15 minutos. 90% das plantações de milho foram destruídas. Exatamente. E para eles, os deuses da montanha controlavam o clima. Então, o que aconteceu? O que foi que eles fizeram que provocou os deuses da montanha ou o que outra pessoa fez? Em 1995, Johan fez uma das maiores descobertas na história da arqueologia andina. Próxima ao cume do Monte Ampato, numa altitude em que a maioria das pessoas mal consegue respirar, ele achou os restos mumificados de uma menina sacrificada há mais de 500 anos. Um dos motivos para fazer o que estamos fazendo é iluminar um outro modo de ser, outro modo de pensar. E o encontro da múmia no gelo deve ter sido uma afirmação extraordinária de todas as suas intuições quanto ao conceito de geografia sagrada. Quer dizer, isso é o epítome de tudo o que você pensa. Uma criança entregue à montanha com a expectativa de presentes dados pela montanha às pessoas. Uma criança que sacrificou a vida, de certo modo de bom grado, com o apoio da família, com a bênção de estruturas religiosas em torno dela, e tudo com o objetivo de beneficiar a comunidade e, nesse sentido, beneficiar todo o império. E o detalhe é que ela não parava de beneficiar. Eles mantinham contato com ela como qualquer outra deidade, e nos casos que conhecemos de cultos a esses sacrifícios, eles falavam por meio de xamãs e tinham respostas aos pedidos e tudo mais. Como ela foi morta? Somente quando levamos a múmia ao John Hopkins e fizemos uma tomografia, ficou claro que havia uma fratura na cabeça dela. Obviamente, ela foi atingida por um golpe na cabeça. A morte dela, na verdade, foi um parto para a eternidade. Sim, e esse é o detalhe. A coisa não acaba. Isso aconteceu há 500 anos. Estamos aqui 500 anos depois e ainda poderíamos falar com ela. A palavra sacrifício é derivada do latim tornar sacro. Uma peregrinação é por si só um gesto sagrado que leva um indivíduo de sua comunidade, através de sua terra, a um local do divino. Aqui é o ponto final do ônibus e daqui temos que subir. É uma peregrinação. É preciso andar, fazer esse esforço. Então, o esforço faz parte do sacrifício? Sim. E o sacrifício é parte da devoção? Isso, é gente de toda parte, até da Bolívia vem fazer a peregrinação. Ela começa aqui. É uma caminhada de 9 quilômetros até o Vale Sagrado de Sinicara.
com uma trilha ascendente a partir do fim da estrada. A rota é marcada por altares de pedra, um a cada quilômetro, numa espécie de via sacra. Daqui podemos ver Al Sangate, o mais poderoso Apu dos Incas. Os peregrinos param em cada um dos altares para orar e fazer oferendas. Finalmente chegamos ao Vale Sinicara, o anfiteatro natural de Coiloriti. As três faces da geleira Guoquepunco voltam-se para o vale como um altar 800 metros acima da base do Sinicara. Mais de 25 mil peregrinos estão acampados no local. Esses pablitos são figuras centrais na celebração. São homens mascarados de todas as comunidades, centenas deles, vestidos como ursos e encarregados de manter a paz, controlar a multidão e de executar os rituais mais importantes na geleira no final do festival. Na maior parte do ano, este vale é um pasto tranquilo e isolado, mas agora está se transformando num espetáculo que dura 3 dias. Batalhas simuladas envolvem os pablitos e homens vestidos como chunchos, guerreiros de tribos silvícolas vestindo cocares ornados com penas de papagaio. Essas encenações, apresentadas como danças, simbolizam antigas batalhas reais e imaginárias. Vendo fotos do festival Coiloriti nos anos 30, notamos que havia muito menos gente do que atualmente. Depois de ter visto tantos lugares no mundo em que as antigas tradições estão desaparecendo, acho fantástico estar num festival tão vibrante e tão vivo. É um momento para pensar na vida, em como se comporta com os outros, pensar nas coisas ruins que está fazendo, o que quer do futuro para sua família, sua comunidade, seus filhos, etc. Esse é um momento para você, para a parte espiritual de sua vida, entende? E o outro aspecto é partilhar a riqueza da cultura de sua comunidade e de outras comunidades presentes, sem pensar no trabalho, na família ou outras coisas. É concentrar sua mente apenas na celebração, entende? Muy bien. Ahora, ustedes. Ahora comes, beber
E quando vamos para a neve, o sentimento é totalmente diferente. Tem a ver com a reflexão sobre quanto poder essas montanhas têm. Isso, para mim, é Coilorite. A música e a dança não param nunca. A disposição das pessoas é incrível. O pessoal de Chinchero está aqui? Estão aqui, estão todos aqui. Levamos um tempo, mas Nilda e eu finalmente localizamos os dançarinos de Chinchero. É um prazer vê-los. Como vai? Boa tarde, como vai? Aqui tudo é um ritual, é uma dança. Dançar, sobretudo para os jovens, é uma forma de se incorporar a essa sociedade por meio das festividades. E a noite também vai continuar. Esta noite vamos ter dança. Vão dançar a noite inteira. Vão começar mais tarde. Vamos sair à meia-noite. Na verdade, às 7 começam as serenatas. Depois vocês têm que subir. Depois, à meia-noite. Vocês vão subir? Sim, subir para a neve. O incrível é que eles passaram a noite em claro. Vão começar a dançar essa noite e não param de dançar até começar a subir da geleira. Incrível. Eles podem dormir depois, porque o Coilorite é um lugar para celebrar e orar por casamentos felizes, bebês saudáveis, boas colheitas e vidas longas. É quase um ritual do ciclo de vida ser um dos dançarinos. Há muitos jovens lá e isso faz parte do processo de passar por diferentes estágios sociais dentro da própria comunidade. Isto é uma das coisas que Nilda estava explicando, que assumir a obrigação de se tornar dançarino, ainda mais um dançarino líder, é também um rito de passagem. É um modo de passar da adolescência para a vida adulta. Numa época em que povos e idiomas indígenas no mundo todo estão desaparecendo, a cultura pan-andina somente parece se fortalecer. Mais de 6 milhões de pessoas têm o Quichua como língua nativa. 500 anos de domínio europeu com todo tipo de injustiça não conseguiram aplacar o espírito essencial dos Andes. A terra guarda a chave da cultura. E a força do povo dos Andes nasce de sua relação com a terra. Não há lugar melhor para entender essa relação do que a antiga cidade de Machu Picchu. Quando foi descoberta em 1911 por Hiram Bingham, Machu Picchu ficou conhecida como a Cidade Perdida. Gosto de imaginar como deveria ser com os Incas quando isso estava no auge, porque essas trilhas deviam se destacar. Na verdade, Machu Picchu sempre fez parte do Império Inca, claramente ligada à rede de estradas que chegava a Cusco e se estendia por 22 mil quilômetros, unindo o maior império já formado nas Américas. Construída em um ponto estratégico acima do rio Urubamba, a cidade guardava os acessos ao Vale Sagrado e, ao mesmo tempo, dominava as terras a leste, fontes de coca, plantas medicinais e inspiração xamanística. Mas este é apenas o início da história de Machu Picchu. O que realmente sabemos sobre quem viveu aqui e como esses espaços seriam na época dos Incas?
O fino trabalho em pedra aqui indica que deve ter sido a elite inca e que no mínimo eram usados para propósitos religiosos muito importantes. Alguns desses prédios são muito bem feitos. As fundações são boas, os entalhes e tudo mais que vemos. Fica claro que pelo menos parte da população aqui ou parte das edificações eram usados pela nobreza inca. Esse era um estado do grande imperador Pachacuti. E, em outras palavras, deveria haver diferentes famílias associadas à sua linhagem real que vinham e ficavam nesse tipo de lugar. E com certeza também haveria artistas e outros tipos de trabalhadores. Sabemos que Machu Picchu foi projetada desde o início com um único plano arquitetônico. Um plano concebido dentro da estrutura da cosmologia inca e enraizado em conceitos antigos de geografia sagrada. Assim que temos esses conceitos em mente, chegamos a um lugar e, em vez de olhar somente para as pedras, a primeira coisa que fazemos é olhar aquilo que está em volta. E uma vez que se tenha esse tipo de pensamento, não é difícil começar a perceber que existem determinados alinhamentos. Quando subimos uma trilha dessas a Machu Picchu, temos uma ideia do que era. Quem projetou Machu Picchu deve ter escalado todos os picos e construído plataformas de observação para acompanhar dia e noite a posição das montanhas e o movimento das constelações. Isto aqui não teve nada a ver com uma espécie de jogo mental ou intelectual, porque tudo isso tem consequências práticas. Essas são as deidades que controlam o clima, a fertilidade da terra, os rebanhos. Então você tem tudo isso, o escambo, o cultivo da coca e tudo mais. Todas as coisas vitais à vida inca são afetadas por essas grandes montanhas e partes sagradas da paisagem. As duas montanhas mais sagradas dos Incas eram Alçangate, que se ergue sobre o Vale de Coyolorite, e Salcantay, localizada ao sul de Machu Picchu. O verdadeiro Apu de Machu Picchu é o Huayna Picchu, o grande pico que domina o local. O centro sagrado de Machu Picchu é Intihuatana, uma curiosa pedra esculpida conhecida como o lugar em que se amarra o sol. Johann foi o primeiro a notar que Intihuatana reproduzia o formato de Huayna Picchu. O que atraiu minha atenção inicialmente foi esse jogo de luzes em Intihuatana, replicando exatamente o jogo de luzes em Huayna Picchu, o pico sagrado que fica ao norte. E o interessante é que o alinhamento continua para o sul, com essa pedra esculpida na direção de Salcantay, o maior pico sagrado de toda a região. Johann percebeu que Huayna Picchu, Intihuatana e Salcantay estavam configurados num perfeito alinhamento norte-sul. Ele também notou que quando a Cruzeiro do Sul atingia seu ponto mais alto no céu, ela ficava diretamente sobre o cume de Salcantay. A Cruzeiro do Sul, envolta pela Via Láctea, era uma das constelações mais importantes para os Incas. Essa revelação levou Johann de volta ao rio Urubamba, que para os Incas era o equivalente terrestre da Via Láctea. Urubamba envolve Machu Picchu como uma serpente em seu curso para o Amazonas, mas o rio em si nasce no flanco de Alçangate, que por sua vez domina toda a região do Coyolorite. Da mesma forma que a neve derretida do Salcantay dava vida a Machu Picchu, o gelo e a neve das geleiras do Vale de Sinicara levam inspiração à população andina atual. Há poucas dúvidas de que o festival de Coyolorite tenha profundas raízes pré-colombianas, mas não se deve ignorar 500 anos de influência cristã. Segundo a crença católica, um milagre aconteceu aqui há alguns séculos, quando a imagem de Cristo surgiu em uma rocha. Uma igreja foi construída no local. Durante toda a noite, homens, mulheres e crianças fazem fila para acender velas e prestar homenagem ao espaço sagrado. Mas ao amanhecer,
Toda a atenção volta-se mais uma vez às montanhas. É natural que as pessoas se voltem às montanhas em busca de gestos de perdão, esperança, promessa e fertilidade através da dança ritual da cultura. E esse é o objetivo dos rituais. Eles não são decorativos, não são uma desculpa para vestir fantasias. Pelo contrário, o que se vê nos Andes é que cada gesto mais simples, desde o modo como uma batata é plantada, ao modo como a coca tem sua essência enviada aos apus, ao modo como uma criança tem o primeiro corte de cabelo, tudo se torna uma oração para a sobrevivência da comunidade. Para o povo dos Andes, gelo é água em sua forma mais pura. Quando os homens vão à geleira, eles vão para a própria essência concentrada da vida. Este é o clímax do Huolorite. Ontem as cruzes foram fincadas no gelo. Agora os pablitos precisam fazer a escalada de 800 metros até a geleira para buscá-las. Ao longe, Al-Sangati é o primeiro apu a saudar o sol nascente. A luz move-se pelos flancos e avança lentamente pelos vales. Muitos amigos meus de Chinchero fizeram vigília ao longo da noite na base da geleira. Com a luz do sol, as cruzes começam a descer. Elas seguem, levadas pelos pablitos através do vale, até os caminhões e de volta às vilas. É uma relação viva e dinâmica entre as pessoas, as montanhas e Deus. Uma trindade recíproca de confiança e renovação. Pelo resto do ano, o povo andino vai esperar ter feito sua parte para que os céus e os apus provejam vida novamente. O período logo após o Huolorite e antes do Festival Católico de Corpus Christi é tradicionalmente uma época de casamentos em Chinchero. Todos querem se aproveitar das bênçãos do festival. Somente neste dia serão realizados 6 casamentos na comunidade. O noivo mal consegue manter-se de cabeça erguida. Ele passou 3 noites em claro no Huolorite e voltou apenas ontem. Todos esses relacionamentos dinâmicos entre os moradores e as comunidades, os moradores e a terra, a comunidade dentro do espaço e o indivíduo na comunidade acontecem em todos os níveis de vida nos Andes. Sabe, é interessante perguntar a um habitante dos Andes, alguém como minha amiga Nilda, você é pré-colombiana? A pergunta não terá significado. Se perguntar você é espanhola, a pergunta não terá significado. Mesmo que pergunte você é peruana, ela diria sim, esse é meu país. Mas se perguntar você é de Chinchero, mas é claro, esse é o ponto. É sua identidade na cultura pan-andiana, mas especialmente o modo como é refletida na própria comunidade. A questão interessante é como o sistema de crenças muda a interação entre seres humanos e o ambiente, com consequências óbvias para o destino dessa terra.
Assim, quando falamos de geografia sagrada, não falamos em termos de um tipo de romantismo ou de um tipo de lente etnográfica idealizada sobre o mundo. Estamos, na verdade, vendo pessoas que, por meio de seu sistema de crenças, forjam relações de respeito que têm consequências profundas e concretas em termos da preservação do ambiente do qual todos os seres humanos dependem. Por isso usamos o conceito de geografia sagrada, porque as ideias do mundo natural, de orientação, alinhamentos, respeito, tudo isso se junta para informar um grupo de pessoas e criar a maneira na qual elas vivem. No fim, voltamos à pergunta fundamental. Essas montanhas são seres sagrados ou são pilhas inertes de rocha? Tudo o que eu sei é que venho de um mundo no qual a ciência, segundo Saul Bellow, fez uma limpeza da crença. Um mundo que tem pouco espaço para mitos, metáforas ou magias. Mas eu volto aos Andes, ano após ano, porque aqui encontro uma abertura para outra possibilidade, outro sonho da Terra. Versão Marshmallow São Paulo.